Vamos dar início ao primeiro painel. Nós vamos ouvir agora a professora Mara Teles. Professora, bom dia. Obrigado pela presença, por gentileza, acesso pela rampa para o seu conforto. A professora Mara Teles é doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, e na Universidade Salamanca, na Espanha. É professora de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora do grupo de pesquisa Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral na mesma instituição e também pesquisadora do Comparative National Election Project. Eu tenho a honra de passar a palavra neste momento para a professora doutora Mara Teles e reafirmando que nós estamos aqui com a nossa equipe para apoiá-la, ok? Conte com a gente, por gentileza. Primeiro, bom dia, e em segundo lugar, eu ia falar primeiramente fora tema e segundamente bom dia. Mas, enfim, primeiro, bom dia para todos vocês. É um prazer estar aqui oferecendo algumas análises sobre o contexto político atual. Eu trouxe uma série de materiais relativos à pesquisa que nós fizemos do grupo de pesquisa Opinião Pública, e parte significativa das nossas pesquisas estão sendo feitas em função da crise política, que geraram no Brasil uma série de protestos. Então, eu vou trazer para vocês alguns indicadores de alguns elementos que compõem a crise política institucional no Brasil, motivo esse pelo qual eu fui convidada. Então, as fotos que vocês virem no material que eu trouxe para vocês são todos resultados de pesquisas desses protestos que nós seguimos, tanto dos agrupamentos pró-impeachment quanto dos agrupamentos contrários ao impeachment em Belo Horizonte. Então, eu queria fazer algumas interpretações sobre o que significa a crise política no Brasil. Primeiro, a questão dos protestos, sobretudo o que gerou os protestos, o que gerou esse alto grau de satisfação ou de insatisfação com as políticas públicas em relação ao governo federal. A gente pode pensar nos protestos a partir da questão da prosperidade, pode pensar na centralidade que as mídias e as redes sociais adquiriram nesse período, podemos pensar um pouco em como a percepção é percebida e em que medida que essa percepção da corrupção transformou-se num escândalo político-midiático, em outra variável que é muito importante, que é o antipartidarismo e o antipetismo, pensar um pouco na democracia brasileira e, finalmente, eu gostaria de finalizar falando um pouco de uma crise política que eu considero que, na verdade, é a ausência da política, tá certo? Então, alguns trabalhos feitos sobre os protestos na América Latina vão lembrar que, na verdade, inúmeros protestos que foram feitos na América Latina nos últimos anos, eles não decorreram da ausência de recursos econômicos. Ao contrário, num período que a América Latina mais se desenvolveu, sobretudo a partir de 2011, ocorreram inúmeros protestos na América Latina que coincidiram também com protestos em outros países europeus, sobretudo na Turquia e, inclusive, na Espanha também e na Islândia. Por que essa série de protestos começou a agitar a vida política internacional? Então, eu quero falar um pouco da vida política internacional para fazer uma linkagem com o que está acontecendo hoje no Brasil. É uma questão importante a enorme insatisfação que várias populações têm em relação ao desempenho do governo. E isso pode ser explicado, sobretudo, por dois itens muito importantes. Primeiro, as redes sociais. As redes sociais têm facilitado muito com que grupos que sejam insatisfeitos possam compartilhar e possam disseminar essa insatisfação para outros países, inclusive. E, em segundo lugar, um desempenho econômico que tinha sido, durante os últimos anos, bastante positivo. Ora, se as pessoas estão em países que até 2014, 2013, mais ou menos, eram países que estavam se desenvolvendo, por que é que as pessoas na América Latina, na Europa e, posteriormente, no Brasil, nas jornadas de 2013, começaram a protestar? Essa é uma questão que levou muitos estudiosos a realizarem uma série de pesquisas. Em primeiro lugar, uma questão muito importante, a percepção da corrupção no âmbito brasileiro e, inclusive, em outros países da América Latina. Em segundo lugar, uma grande falta de confiança nas instituições representativas, nos partidos
e nos congressos que poderiam e que podem gerar um sentido de ausência de eficácia da democracia. Além disso, um período em que houve um grande desenvolvimento da educação. Agora, quanto maior é o grau de desenvolvimento econômico, maiores foram os protestos. É algo que seria aparentemente inexplicável, tá certo? A gente observa que em toda a América Latina, a partir de 2012, houve uma série de protestos e que o Brasil ainda era um dos países onde ocorreram menos protestos. Mas, ao mesmo tempo, observa-se que a satisfação dos latinos-americanos era baixa, mas o Brasil era um dos países com menor satisfação em relação às políticas públicas. Ainda que as pessoas tenham dito, na América Latina, que iriam para os protestos em função da percepção que elas tinham em relação à corrupção, vários pesquisadores demonstraram que, ao contrário disso, o que se colocava é que uma série de protestos ocorridos na América Latina e, sobretudo, no Brasil, em 2013, foram decorrentes da insatisfação com as políticas públicas, ou seja, um período de muita bonança, de muito crescimento econômico, de crescimento dos níveis de escolaridade, geraram cidadãos mais críticos e, portanto, cidadãos com maior expectativa em relação ao governo, em relação ao Estado, que exigiam, portanto, melhores políticas públicas. Só que esses protestos acabaram gerando também uma enorme insatisfação em relação às respostas que os governos eram capazes de dar a essas demandas por políticas públicas. Então, nós temos um paradoxo muito grande. Períodos de desenvolvimento e períodos de bonança geraram maiores expectativas em relação à qualidade das políticas públicas, geraram maiores expectativas em relação à qualidade do sistema político, e isso gerou insatisfação, uma vez que os estados latino-americanos e brasileiros foram incapazes de oferecer maior qualidade nas políticas públicas e, ao mesmo tempo, o sistema político latino-americano, todo ele, em geral, muito envolvido em casos de corrupção. Isso gera um problema que as pessoas começaram a questionar a própria capacidade da democracia ser um sistema eficaz. É muito importante lembrar que a democracia ela é feita com alguns graus de satisfação em relação ao sistema político. Quando as pessoas começam a questionar os partidos, os congressos, pode-se cair naquilo que aconteceu na Argentina, que é o que se vaiam todos. A democracia não dá conta de ser eficaz, então eu posso preferir viver em um mundo que não seja democrático. Quando a gente observa os dados da América Latina, a gente observa um grande desgosto dos latinos-americanos com a democracia. E aumenta sensivelmente, na América Latina, um grau de acordo com que as Forças Armadas deveriam governar. E, ao mesmo tempo, uma busca por soluções na América Latina que seriam soluções mais autoritárias. O percentual, por exemplo, de brasileiros que diz estar satisfeito com a atuação da democracia no país foi de apenas 21%. Ou seja, apenas 21% dos brasileiros estão satisfeitos com a democracia. Mas, ao mesmo tempo, segue-se a isso não propostas de soluções mais democráticas. Ao contrário, cresce fortemente na América Latina um desejo de que faz falta um líder decidido para resolver os problemas e, ao mesmo tempo, aumenta a satisfação com as Forças Armadas, com a confiança nas Forças Armadas em toda a região latino-americana. E no Brasil, somando-se a isso, é o penúltimo país no que diz respeito ao grau de satisfação com a própria democracia. Isso coloca um problema relativo aos novos movimentos que estão surgindo no Brasil, tanto os movimentos de direita quanto os movimentos de esquerda. Então, quem é que atualmente tem protestado nesses movimentos e pelo que protestam os movimentos organizados em torno da direita brasileira? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar um pouco o contexto de 2012, 2013 e 2014. 2012 foi um período onde houve o julgamento do Mensalão, que era o escândalo de corrupção
que foi descoberto no governo Lula, ocorreram as eleições municipais para vereadores e para prefeito. E esses escândalos foram visibilizados nos concorrentes, nos competidores. Em 2013, nós tivemos as manifestações de junho, às vésperas da Copa do Mundo das Confederações, onde se exigiu melhores políticas públicas. E o estopim da mobilização de 2013 no Brasil foi a mobilidade urbana e as tarifas de transportes públicos. E as principais pautas de reivindicação naquele momento era aí a melhoria dos serviços públicos, o combate da corrupção, e os protestos acabaram sendo elevados até para questionar a estrutura da Copa do Mundo. Em 2014, nós tivemos a Copa do Mundo, eleições presidenciais, Dilma ganha as eleições. Então, desde 2013, já havia um contexto de instabilidade política no Brasil. E, em 2015, começaram os protestos aí daquilo que a gente chama que a direita vai à rua em manifestações nacionais por todo o Brasil, com os principais protestos sendo realizados 15 de março, 2 de abril, 16 de abril, e depois um dia 13 de dezembro de 2015. Quem são esses manifestantes verde e amarelo que foram às ruas protestar, agora não mais por melhores políticas públicas, tá certo? Então, nós temos aí um perfil de pessoas que protestavam muito mais velhos do que a média da população brasileira, uma idade média de 43 anos, com uma renda bastante superior à média da população brasileira, e pessoas aí fundamentalmente católicas. Então, nós temos aí uma curva, um perfil que é outlier em relação ao que é a média da população brasileira, e pessoas que consideravam que melhor para o Brasil era a saída da presidente Dilma Rousseff, seja através do impeachment, seja através da cassação, seja através da renúncia, ou seja através da intervenção nas Forças Armadas que levasse a esse afastamento. Mas quem são esses grupos? Por que esses grupos podem ser configurados como grupo de direita? Não pela cor, não pela escolaridade, não pela renda, porque existe na literatura uma definição expressiva do que vem a ser direita. A direita é um grupo, teoricamente pensado, que trata com duas dimensões muito básicas. No primeiro lugar, a dimensão de propor políticas de redução do estado de bem-estar social. Ela tem uma concepção não intervencionista na economia, desejando reduzir o estado do bem-estar social, e, por esse motivo, teoricamente, a direita aceita o mercado que não seja um mercado regulado. Segundo, nesse sentido, então, a pobreza é um problema individual no pensamento teórico da direita em geral, tá certo? Cada um deve buscar melhorar a sua renda por meio de trabalho, e existe uma política de combate às ações afirmativas. Então, nós temos aí uma concepção de direita de redução do Estado, uma percepção de que a pobreza é um problema individual e cada qual, portanto, deve ascender por meio exclusivamente do seu trabalho, sem intervenção do Estado neste crescimento. Outra prox do que se chama de direita é a intervenção do Estado no comportamento social. A direita aceita mais a intervenção no seu próprio comportamento social. Por isso, acolhe menos a descriminalização do aborto, por isso, acolhe menos a legalização da união civil entre as pessoas do mesmo sexo e considera a religião como mais importante para a vida das pessoas. No Brasil, dentro dessa concepção, os quadros da direita, geralmente, não se assumem como tal, tá certo? E tendem a se apresentar como liberais, com o objetivo de se distanciar de uma velha direita que era tida, associada ao período militar. Do ponto de vista institucional, a direita brasileira é fragmentada, ou seja, seus quadros disputam as eleições em múltiplas legendas, porque nós não temos um partido de direita organizado no Brasil. Ao contrário, nós temos várias pequenas legendas de vários partidos e os quadros de direita disputam em esses diversos partidos. Como, então, eles se organizam no Congresso Nacional? Se organizam depois das eleições, formando bancadas legislativas que fazem lobbies por interesses específicos, como a bancada ruralista, a bancada da bala e a bancada evangélica.
Então, a partir dessa concepção mais teórica de direita, do ponto de vista da sua menor intervenção no Estado e uma maior intervenção no comportamento social, nós perguntamos aos manifestantes que foram às ruas qual era o seu posicionamento nessa escala ideológica, de direita, centro-esquerda. Observem que eles se autodeclararam como ideologicamente de direita. Então, nós temos aí 42% dos manifestantes que se declaram como manifestantes de direita, uma pequena parcela de 11% de esquerda e 42% de centro. Então, os grupos que foram às ruas se autoafirmam como indivíduos com posicionamento à direita. E como eles veem os outros partidos? Eles dão nota meio, numa escala de 0 a 10 para o PT, eles dão nota 4,3 numa escala de 0 a 10 para o PSDB, e eles dão nota de 2,16 para o PMDB. Portanto, a gente nota claramente que nesses grupos que se colocam como de centro-direita, há uma avaliação bastante negativa do PT, que é um partido de centro-esquerda que governava o Brasil, sendo que a média dada ao PT foi de 0,55, ou seja, meio numa escala de 0 a 10. Quais são suas preferências políticas desses grupos que foram até as ruas? Antipartidarismo, ou seja, existe por parte desses grupos uma percepção bastante negativa dos partidos. 4% deles gostariam que todos os partidos políticos fossem extintos, sem que nenhum outro partido fosse criado, mas 51% acreditam que alguns partidos deveriam ser mantidos e outros partidos deveriam ser extintos. Apenas 8% desses manifestantes acreditavam, ou imaginavam, ou queriam que os partidos permanecessem. Isso coloca um problema do ponto de vista político. Quando você tem um alto grau de antipartidarismo, o que você coloca no interior da democracia se os partidos deveriam ser extintos? Tá certo? A preferência partidária desses manifestantes, apesar de se colocarem completamente contra os partidos, é paradoxal. 36% desses manifestantes que foram às ruas demonstravam preferência pelo PSDB, 41% por nenhum, e os demais, outros, não responderam. Ou seja, nós temos manifestantes que são contrários aos partidos políticos, mas uma parte significativa deles demonstrava preferência pelo PSDB. O que os motivava a ir à rua? Quais os dois maiores problemas que os levaram à rua? Segundo eles estavam nas ruas em função da corrupção, da percepção da corrupção, e, por outro lado, esse público afirmou que se manifestava pela indignação com a corrupção, mas também pela insatisfação com a política e para pedir a saída da presidente Dilma e do PT. Contudo, não é apenas a corrupção que os mobilizou. Nós observamos que o tema que mais os conectou para que saíssem às ruas foi o antipetismo. O PT faz um grande mal para o país, um dos maiores malfeitores do Brasil é Dilma, e um dos maiores malfeitores do Brasil é Lula. Esses temas agregados formaram um índice muito importante de um forte antipetismo entre esses manifestantes, junto com uma percepção de corrupção. Esses manifestantes, que eram profundamente antipetistas, como a gente demonstrou naquelas 3 variáveis, ao mesmo tempo consideravam que Dilma e Lula tinham feito o governo mais corrupto do país. Observa que nem Collor, nem Sarney, nem Fernando Henrique, nem os militares eram tidos como governos corruptos. E os sentimentos em relação ao PT e a Dilma? Eram sentimentos de aflição, raiva, aversão e tristeza, sendo que raiva mais aversão compõe aí um sentimento de ódio, tanto em relação à presidente, quanto em relação ao partido da presidência. Mas é paradoxal que 52, ou a metade daquelas pessoas que foram às ruas, em algum momento já haviam votado no PT, ou para presidente, ou para prefeito, ou para governador, ou por um outro tipo de cargo. E quais as alternativas que eles propuseram para o Brasil?
Eles foram à rua pedir a saída da presidente, seja pelo uso de medidas legais ou ilegais, e mesmo pela intervenção militar, em função de uma forte percepção da corrupção e em função de um forte antipetismo. Quais seriam, então, as causas desse antipetismo? Nós tentamos verificar isso para saber a dimensão da corrupção e da igualdade nesses grupos todos. Quais são os valores, portanto, dos grupos de direita que foram às ruas? Eles achavam que cidadãos honestos deveriam ter o direito de portar arma, que a maioridade penal deveria ser reduzida, defendiam a pena de morte e eram contra, total ou parcialmente, o movimento dos sem-terras. Além disso, eles achavam que as cotas raciais eram um erro, que o governo deveria acabar com as políticas afirmativas, que a maioridade deveria ser reduzida, que os nordestinos têm menos consciência na hora de votar, que as pessoas ajudadas por programas sociais como Bolsa Família ficam mais preguiçosas, discordavam da vinda dos médicos cubanos para o programa Mais Médicos e concordavam que os pobres são mais desinformados na tomada das suas decisões políticas. Além disso, é importante ressaltar, como nós começamos falando a respeito da democracia, que metade deles era favorável à intervenção militar, no caso de algum tipo de desordem no país. E consideravam esses programas de inclusão, quaisquer que fossem eles, discordavam dos programas de governo que diziam respeito à inclusão social e percebiam e tinham uma forte hierarquia territorial e uma hierarquia social, tendo em vista que, como nós já vimos, os pobres eram tidos como desinformados e os nordestinos como menos conscientes politicamente. Uma outra característica que foi testada em relação ao punitivismo. O punitivismo diz respeito às políticas de punição social, como uma divisão muito grande em relação à pena de morte, uma concordância com a redução da maioridade, uma discordância em relação ao aborto e uma certa uma discordância em relação à liberação também das drogas. Como, então, que a direita se posiciona em termos de valores? Aí nós fizemos um trabalho um pouco mais sofisticado, dando alguns indicadores compostos sobre igualitarismo, hierarquia social, laicidade, liberalismo, moralismo e punitivismo. Agregamos algumas delas e observamos que, naqueles manifestantes, aí a gente usou algumas técnicas estatísticas, o que mais os agregava? Primeiro, era um baixo igualitarismo, era a principal característica desse grupo, ou seja, um grupo que tinha valores anti-igualitários, mas tinha profundos valores de liberalismo econômico, ou seja, de uma percepção bastante positiva em relação ao mercado e ao mercado com reduzida intervenção do Estado na produção de políticas públicas em relação à pobreza. Então, nós temos um forte liberalismo econômico, um grande anti-igualitarismo e, ao mesmo tempo, uma percepção muito forte de hierarquia social e de hierarquia territorial no interior desses grupos. E um forte punitivismo. Punitivismo em relação a aquelas variáveis que eu havia dito sobre porte de arma, etc. Mas não eram grupos moralistas. Então, uma nova direita muito específica, que, ao mesmo tempo que ela não é moralista, ela é extremamente liberal em termos econômicos, de aceitar e pretender um mercado sem nenhum tipo de regulação do Estado, tá certo? Mas ela é anti-igualitária no sentido de discordar de políticas de igualdade social ou de inclusão social. Ela é uma direita nova, porque ela é, ao mesmo tempo, pouco moral, ela não é moralista, ela não é conservadora em termos de costume, e o que a classifica, então, é uma forte hierarquia social e hierarquia territorial. Bom, dito esses valores, como essas pessoas se formam? Eu comecei a falar no início aqui da nossa fala sobre a relevância das redes sociais. Os principais meios com os quais essas pessoas se informam são através da internet. Então, a internet foi fundamental
nas mobilizações dos grupos da direita, o que é esperado, tendo em vista que a maior parte deles não está associada a sindicato e etc. E quais perfis seguem na internet? O principal perfil que segue na internet é Vem para a Rua, os Revoltados Online e o movimento do Brasil Livre. Esses grupos são grupos que têm características diferentes. Os Revoltados Online, eles são mais extremados em relação às suas concepções do que, por exemplo, o movimento Vem para a Rua. Os Revoltados Online têm uma profunda desconfiança das instituições, têm valores conservadores, têm um profundo antipetismo, um enorme anticomunismo, desconfiam da mídia tradicional e definem-se como os ícones da moralidade. O movimento Brasil Livre, nós analisamos através dos posts que eles fizeram durante as mobilizações. O movimento Brasil Livre tentava desconstruir a ideia de que os manifestantes seriam, entre aspas, uma elite branca, defendiam, eram contra a corrupção, eram antipartidários, tinham desconfiança da mídia tradicional. Já o Vem para a Rua mobilizava-se em torno da retirada do PT no poder, tinha um conteúdo menos ideológico e mais mobilizador, tinha uma forte desconfiança das instituições, desconfiança nas mídias tradicionais e desconfiança no sistema político. Veja, o que mobilizava esses grupos, que foram para a rua, os grupos de direita, eram, sobretudo, esses três grupos, e o que os assemelhava era o forte antipetismo e, além disso, uma percepção muito grande em relação à corrupção, sendo que os Revoltados Online faziam um discurso mais radical e mais extremado de direita, anticomunista e etc. Tá certo? Então, esses grupos se mobilizam pelas redes sociais e não pela televisão. Ao contrário do que se imagina, os opositores ao governo, naquele momento, são mais conectados à internet. Ao passo que, na televisão, nós tínhamos pessoas que mais aprovavam, naquele momento, o governo Dilma. Ou seja, as pessoas expostas à televisão eram pessoas que tendiam mais a aprovar o governo Dilma, e as pessoas expostas às redes sociais eram as pessoas que tendiam menos a aprovar o governo, ou seja, tendiam mais a desaprovar o governo Dilma. Então, quais as consequências dessa mobilização, dessa emergência ou desse boom da direita no país? Uma das coisas que a gente mais constatou foi uma ambiguidade em relação à democracia. Ao mesmo tempo em que apoiavam valores de respeito às eleições, etc., se bem que nas últimas eleições não respeitaram os resultados, esses grupos aceitavam a intervenção militar. Então, a adesão à democracia é algo importante para ser pensado, porque, na América Latina, nós temos uma redução da adesão à própria democracia, tá certo? E alguns estudos realizados pelo PNUD demonstraram que grande parte dos latino-americanos prefere desenvolvimento econômico à democracia. Ou seja, desde que haja algum tipo de desenvolvimento econômico, as pessoas, se tiverem que optar entre uma economia crescente ou a democracia, uma parte significativa das pessoas na América Latina opta por crescer economicamente, ainda que, para isso, tenha que abrir mão da democracia. Então, nós temos dois tipos de perfis na América Latina. Os perfis autoritários, que opinam que atingir o desenvolvimento do país é a meta mais importante do que preservar a democracia, e não acreditam que a democracia seja importante para atingir esse objetivo. Os democratas ambivalentes, que são os que foram às ruas protestar contra o governo. Como são? São aqueles que expressam conceitos delegatórios da democracia, que concordam com a democracia, mas julgam que pode ser apropriado decisões não democráticas, se isso for exigido pelas circunstâncias. É o que nós vimos agora no Brasil. Em nome de um crescimento econômico ou coisa parecida, a elite política e parcelas da população julgam que, em função de algumas circunstâncias, você pode abrir mão dos procedimentos e das regras democráticas. Tanto é que
quando a gente junta os dois grupos, 50% dos que foram protestar aceitam uma intervenção em caso de desordem. Tá certo? Nós podemos comparar também o que eles pensam a respeito da Agenda Brasil, que foi a proposta apresentada pelo PMDB, e em quais instituições que eles mais confiam. Vejam que as Forças Armadas aparecem como a instituição em que os grupos de direita mais confiam, ao passo que nos grupos da esquerda, que nós também estudamos, e que eu não vou apresentar aqui para vocês, etc., existe uma confiança muito maior nos sindicatos. Quando a gente compara os perfis dos manifestantes de direita e de esquerda, a gente vê que são dois grupos, ideologicamente, muito diferentes em termos de cor, de renda, de motivo para participar, de como que obtém informações, do interesse pela política, de simpatia por partidos, de avaliação do Brasil e em outras características que a gente pode observar. Agora, isso tudo nos leva a pensar a crise política brasileira. Tá certo? Como é que esses grupos não apenas nasceram, mas como eles se introduzem dentro da crise política brasileira? Em primeiro lugar, a baixa popularidade da presidente ela foi acompanhada aí por uma expectativa bastante negativa em relação aos indicadores econômicos do país, como inflação e desemprego. A retração econômica em qualquer país tende a aumentar a insatisfação popular e dá vazão a uma intolerância à corrupção. Por quê? Porque os cidadãos tendem a considerar que a falta de investimento do Estado em serviços públicos, que é onde inicialmente se cortam os gastos em período de crise, tem relação com a corrupção por parte dos funcionários públicos e dos políticos. Então, se, por um lado, nós temos a piora dos indicadores econômicos, isso aumenta a ampliação da percepção da corrupção e aumenta a desconfiança dos indivíduos no sistema político. A outra coisa que ajudou a desgastar o governo, naquele momento, foi a política de ajuste fiscal. Em situações de crise, políticas de ajuste fiscal tendem a ser duramente criticadas. E uma outra terceira variável que ajudou a desgastar o governo e promoveu a emergência desses grupos de direita, etc., é que a própria candidata do PT declarou inúmeras vezes durante a campanha que não realizaria cortes e que a economia cresceria. A distância entre aquilo que foi declarado e realizado gerou uma enorme frustração, contribuindo para corroer a confiança da própria base da presidente no seu governo. Então, nós temos uma crise que é produzida em duas dimensões. Primeiro, uma crise de governabilidade, ou seja, um Congresso que adotou um modelo de presidencialismo de coalizão, em que os partidos da base aliada, há muitos anos no Brasil, desde o início dos anos 90, fizeram coalizões a partir de trocas com a base aliada. Em segundo lugar, um Congresso bastante fragmentado, uma legislatura eleita com parlamentares muito distantes da preferência política do presidente, uma oposição que, desde a derrota eleitoral, os principais líderes articularam a saída da presidente. No Executivo, um modelo de gestão muito problemático por parte da presidente, que era baseado no insulamento burocrático, ou seja, muito distante, muito pouco democrático no tratamento com a sociedade, muito técnico, muito distante da sociedade e supondo um afastamento aí da política. Por outro lado, uma crise de representatividade, um fracasso muito grande dos partidos na função da representação, um congelamento dos partidos políticos com pouca renovação, com pouco recrutamento de novas lideranças e, ao mesmo tempo, isso propõe... pode ser que surjam líderes outsiders, líderes fora da política, tentando organizar a própria política. Então, isso levou à construção do golpe parlamentar no Brasil. O que é um golpe parlamentar? Numa situação de desequilíbrio, com inúmeros protestos, e com o presidente sendo pressionado nas ruas, e, ao mesmo tempo, com as próprias esquerdas desmobilizadas em função
de uma distância entre aquilo que a presidente declarou para a sua base e aquilo que ela efetivamente fez, pode-se construir um desequilíbrio entre a base parlamentar e o presidente, construindo-se aí um golpe parlamentar no Brasil, que eu estou chamando do golpe do tchau, querida. Esse golpe do tchau, querida, teve um componente muito importante, que eu vou tratar nos meus 3 últimos minutos, que foi um componente muito forte de misoginia. Circularam nas redes sociais, como várias, a gente estuda redes sociais, vários adesivos, cujo componente para a construção foi, durante esse último ano, nas redes sociais, a desconstrução de gênero e uma violência à figura feminina muito forte, tá certo? Isso resultou em vários momentos da pré-construção do impeachment e mesmo nos momentos finais, onde a ideia do gênero e da violência simbólica às mulheres foi apresentada num forte contraste. De um lado, uma presidente que seria histérica, que seria esquizofrênica, e, de outro lado, uma primeira-dama que seria bela, recatada e do lar, numa construção de uma feminilidade que não seria supostamente encontrada na presidente. Isso acabou gerando aí, em outro momento dessa construção da violência contra a mulher, na votação do tchau, querida, que é um certo, né, com um governo interino formado por homens, formado por brancos e formado por corruptos. Esses são os twitters que foram colocados lá da gravação obtida pelo jornal, onde que Jucá sugere deter os avanços da Lava Jato na Carta Capital, que é mais de centro-esquerda, e mesmo no próprio Estadão, que faz parte aí dos jornais mais tradicionais. E o que o massacre dos gays tem a ver com tudo isso? O massacre dos gays tem a ver com a crise política brasileira, porque não se trata de uma crise política só no Brasil. Trata-se de uma crise nas democracias ocidentais mais avançadas, nos quais nós estamos observando aí uma era dos extremos, uma era em que cresce uma direita extremamente conservadora, cresce na França, cresce com Donald Trump nos Estados Unidos, nos quais a diversidade não é aceitada e que requer aí períodos de enorme intolerância política em relação a algumas políticas públicas que haviam sido aceitas, em relação à diversidade, tá certo? E que, historicamente, significa aí um agrupamento que produz demonização das minorias. Dentro de uma sociedade, na medida em que alguns grupos se sentem inseguros com a extensão de direitos a vários outros grupos. Isso significa agrupamentos que, não no Brasil, no mundo, crescem agrupamentos que incentivam o uso da violência contra os críticos. Isso significa agrupamentos com uma política externa belicosa, que pode gerar a guerra, para excitar um sentimento nacionalista. Então, para ter fascismo, é preciso xenofobia e extremos. E o fascismo é desdenhoso como a ordem liberal baseada em regras. Não estou dizendo que nós estamos vivendo no mundo uma situação de fascismo. Estou dizendo que nós estamos numa era muito conservadora, numa era que, interessantemente, ela é conservadora porque vários direitos foram crescendo, como nós vimos nos Estados Unidos, o direito à união civil entre pessoas do mesmo sexo, que é um direito civil. Vimos na França a inclusão de imigrantes em políticas públicas. Vimos no Brasil a inclusão de direitos mais sociais, ainda poucos direitos civis, mas muitos direitos sociais. E existe uma resistência muito grande à produção de direitos civis, sociais e políticos mundialmente. Nós vemos na França o crescimento de uma extrema-direita na Front National, que ganhou as eleições parlamentares europeias. A gente vê o forte crescimento aí de Donald Trump nos Estados Unidos, inclusive gerando enormes debates se seria a emergência de um novo tipo de fascismo, um novo tipo de fenômeno autoritário. E no Brasil a gente vê, em menor medida, mas um crescimento de grupos parlamentares extremamente conservadores que buscam a retirada e a expansão, a retirada de alguns direitos sociais, de alguns direitos civis.
ao mesmo tempo, uma democracia que é extremamente ambígua, uma baixa adesão à democracia por parte das elites políticas brasileiras e que, desde o momento em que houve uma determinada eleição, em 2014, esses grupos trabalharam, primeiro, para deslegitimar as urnas, que houve uma série de pedidos de solicitação de auditorias nas urnas. Num segundo momento, para não permitir a posse do vice Michel Temer e da candidata eleita, foi entrada com uma ação para que não se permitisse a posse. Em terceiro lugar, isso desaguou uma série de protestos. Nós vimos que são protestos de uma direita pouco moralista, ou seja, mais aberta do ponto de vista moral, mas não igualitária, hierárquica e liberal do ponto de vista econômico, uma base extremamente frágil no legislativo, um presidente com dificuldade de articular que não fosse através do presidencialismo de coalizão. O PMDB cresceu muito, grupos também de direita cresceram, e o governo teve dificuldade de lidar com esses grupos, ao mesmo tempo em que se afastou muito das suas bases, e resultou aí na construção de um golpe parlamentar, onde a variável gênero e a violência simbólica à mulher foi estruturado enquanto uma narrativa para a produção desse golpe parlamentar no Brasil. E um crescimento grande, mundialmente, de uma onda aí conservadora. Então, eram essas palavras que eu tinha para dizer para vocês. Muito bem. O nosso muito obrigado à professora Mara Telles pela excelente exposição. Antes de voltar a palavra para o diretor administrativo, Felipe Rodrigues, informações importantes. A organização comunica que, devido ao atraso que nós tivemos no início do evento de hoje, nós iremos, então, infelizmente, pedimos desculpas antecipadamente a todos, reduzir o tempo desse debate, da sessão de perguntas e respostas, para apenas 20 minutos. O nosso coffee break também terá um tempo reduzido, será 20 minutos, e também o nosso almoço terá um tempo reduzido de 1 hora, tá ok? A organização pede desculpas, lembrando a todos que o atraso no início do evento de hoje se deveu ao atraso da chegada da maioria dos senhores. Lembrando que estava programado o início de hoje, programado para as 8 horas da manhã. E, infelizmente, até às 8 horas e 40 minutos, pelo menos, não havia quórum suficiente para dar início a este evento no dia de hoje. Lembramos a todos, por gentileza, que amanhã nós estamos programados para ter início às 8 horas e 30 minutos, ou seja, a primeira programação desse evento está agendada, programada para as 8 horas e 30 minutos. Nós pedimos uma atenção de todos para que a gente não tenha atraso, e atraso esse que acaba comprometendo todo o conteúdo e a qualidade das dissertações e explanações aqui dos oradores. O nosso muito obrigado pela compreensão, e eu volto, por favor, a palavra ao diretor administrativo, Felipe Rodrigues. Felipe. Bom, uma outra mudança que foi comunicada pela organização é que não serão lidas as perguntas em bloco, as perguntas escritas serão respondidas individualmente pela professora. Ok? Então, pela ordem de inscrição, eu passo a leitura das perguntas inscritas. Primeira pergunta, nosso colega Roberto Dias Paiva. Em sua opinião, qual foi o grau de importância que a derrota do Brasil na Copa do Mundo teve no deflagrar e na continuidade dos protestos populares? Quem foi que perguntou? Além do 7-1, que eu chorei muito, eu acho que não teve nenhum, a derrota não teve nenhum impacto. O que teve impacto, inicialmente, eu acredito que foi todo o movimento Não Vai Ter Copa. Mas, na verdade, esses movimentos na América Latina eram diferentes dos movimentos de agora. Até 2013, a gente tinha movimentos que queriam melhores políticas públicas, com altas expectativas de políticas públicas, tá certo? Isso em toda a América Latina. Esses novos movimentos mais recentes de 2015 são movimentos diferentes. A gente não observou ali, nos movimentos que nós pesquisamos e investigamos em Belo Horizonte, dos protestos dos grupos da direita, nenhuma demanda por políticas públicas. Ao contrário, a economia era muito mal avaliada, nós temos várias demonstrações disso, mas, ao mesmo tempo, as pessoas diziam que, nos últimos 10 anos, a sua vida pessoal havia melhorado. Então, acho que a economia, a Copa do Mundo, ela pode, no máximo, ter
aumentado a percepção das pessoas sobre a corrupção. Estudos já demonstram que, durante eventos muito grandes, onde existe muito investimento dos estados em construção de estádios e de infraestruturas para receber um evento, sempre aumenta a percepção da corrupção. Mas isso foi ativado no Brasil, porque em 2015 nós entramos num período de decréscimo da economia e houve um equívoco muito grande por parte do governo, que declarou uma política econômica de crescimento em 2014, mas que em 2015 a primeira tarefa do governo foi apresentar um ajuste fiscal. Não que um ajuste fiscal não fosse necessário, só que houve um gap entre aquilo que foi declarado que era crescimento econômico e 3 meses depois uma política de ajuste fiscal que fez com que as próprias bases do governo se afastassem, passassem a criticar o governo. Então, houve também equívocos de gestão no início do mandato da presidente. Só que quando você está numa democracia, e as pessoas têm adesão à democracia, você faz críticas sem propor rupturas institucionais. E desde o início, desde outubro de 2014, os grupos de oposição não aceitaram o resultado, tanto é que entraram com várias ações na Justiça, e com a dificuldade também dos grupos da coligação PT e PMDB de governar, nós começamos aí uma crise produzida por erros do governo, incentivada pela irresponsabilidade da oposição. Só comunicando à professora que o tempo de resposta foi adequado para 2 minutos. Antes era em bloco, 8 minutos para cada 4 perguntas, agora 2 minutos para cada resposta que é individual. Eu falei okay? 4 minutos, falei bem? Está muito dentro. Muito obrigada. Segunda pergunta é do economista Tiago Rodarte, nosso convidado. Qual o papel ou a importância da mídia hegemônica na formação da percepção dos grupos de direita sobre os diversos pontos apresentados? Nossa, eu apresentei, é muito grande a resposta, mas eu vou tentar responder muito rapidamente. Até 2014, ao contrário do que as pessoas imaginam, ainda que a cobertura da mídia em relação aos grupos de esquerda em geral, o que não inclui só o PT é um dos partidos de centro-esquerda no Brasil, mas a percepção, a cobertura sobre a esquerda, sempre é uma cobertura muito negativa. Temas de esquerda sempre foram tratados não só com descaso, mas com piadas, caricaturalmente, etc. Mas isso pouco teve efeito sobre a decisão de voto. Observem que eu apresentei ali para vocês que em 2012 foi um período de muita divulgação nas internets e por parte das mídias tradicionais do caso do Mensalão, e, no entanto, isso não teve efeito sobre a votação que o Patrusas obteve na cidade. Nós temos vários trabalhos, esqueci de trazer o livro. Lancei um livro agora, saí de casa correndo, sobre a lógica das eleições, onde a gente analisa pragmatismo e percepção da corrupção sobre o voto dos prefeitos. Até 2012 teve pouca influência a cobertura da mídia, ainda que fosse uma cobertura negativa, ela não tinha muitos efeitos sobre a decisão de voto, nem sobre o comportamento político. A partir de 2015, não. A mídia brasileira realmente ela assumiu uma posição política e ela foi extremamente desequilibrada, favorecendo um grupo de oposição e cobrindo de forma extremamente negativa qualquer política pública do governo federal. Obrigado, professora. Outra pergunta do nosso colega Marcelo Fernandes. Qual a solução que a senhora encontra possível para a política do Brasil, já que os partidos políticos não representam mais a população, segundo as pesquisas? Os partidos políticos não representam mais a população, segundo a pesquisa. É certo, não existe nenhuma democracia sem partido. A democracia tem uma série de problemas, inúmeros enormes, inclusive de representatividade. Partidos deveriam representar e governar. Os partidos políticos brasileiros e no mundo em geral estão muito preocupados com a função de governar e poucos preocupados com a função de representar. Mas a alternativa é aperfeiçoar os partidos existentes. Nós temos 32 partidos no Brasil. Eu não acredito que a fundação de novos partidos com as mesmas características desses partidos possa resolver a crise política, nem resolver a democracia no mundo. Novas formas, talvez, de horizontalidade, maior democratização, maior participação. A gente observa no Brasil o surgimento de novos movimentos à esquerda, de centro-esquerda, das mulheres, etc. Enfim, tudo isso pode oxigenar a democracia brasileira. Mas os partidos
têm que permanecer, ainda que sejam aperfeiçoados, ou que esses movimentos passem a agregar forças para criar novos e melhores partidos. Outra pergunta do nosso coordenador-geral licenciado, Wagner Ferreira. Os protestos foram importantes para a derrubada do governo Dilma, mas o fator determinante não foi o resultado das eleições parlamentares de 2014. Os deputados e senadores eleitos são majoritariamente de direita e criaram as condições para o golpe. Não, discordo. Eu acho que os parlamentares eleitos foram majoritariamente de direita, mas já haviam sido majoritariamente de direita em outras ocasiões. A pergunta é, por que a direita cresceu no país? Ora, a direita cresceu no país porque ocorreram também equívocos por parte dos partidos de esquerda. Por que os deputados votaram como eles votaram? Eles votaram como eles votaram em função da pressão da opinião pública. O grupo que foi às ruas é um grupo pequeno, mas é um grupo ruidoso, com muita visibilidade, inclusive nos meios de comunicação, e teve capacidade de influenciar setores fundamentais da população. Às vésperas do impeachment, 68% dos brasileiros queriam o impeachment da presidente. Mais importante, nós fizemos pesquisas, vou me alongar um minutinho a mais. As pessoas não sabiam que a presidente Dilma estava sendo afastada em função de pedalada. 16% apenas em Belo Horizonte sabiam. 70% imaginavam que ela estava sendo afastada por problemas vinculados à Lava Jato. Então, a gente já tem um grande problema de comunicação, e aí sim a mídia brasileira conseguiu produzir uma narrativa de que o afastamento dela seria produzido pela corrupção e pela Lava Jato. Saiu uma pesquisa anteontem. No Brasil, esses resultados são os mesmos. As pessoas desconhecem o que vem a ser uma pedalada. Veja bem, se criou na opinião pública uma opinião favorável ao afastamento dela, supostamente por corrupção, os deputados brasileiros, eles agem fundamentalmente a partir dos humores da opinião pública. Como os humores da opinião pública eram humores pró-afastamento da presidente, tendo em vista que esses deputados não desejam contrariar a opinião pública, porque eles serão novamente candidatos em 2018, eles tenderam e se inclinaram pró-impeachment. Então, o movimento dos protestos era uma parcela pouco significativa da população, mas que conseguiu criar para toda a população um clima muito favorável ao afastamento da presidente, e isso contaminou certamente a votação dos deputados e dos senadores. Próxima pergunta, do nosso diretor de formação, Robert França. A expectativa aumentou em relação às políticas públicas e qualidade do sistema político. Os cidadãos estão mais críticos. Dá para dizer que diminui a distância entre eleitores e eleitos? Ou seja, melhorou a qualidade de participação popular na política? Se não, o que fazer para melhor? Se sim, o que fazer para melhorar ainda mais? Veja bem, uma das questões que eu mais me preocupava antes da votação para o impeachment, que foi um golpe parlamentar, não precisa nem colocar isso, essa é a minha opinião, por várias variáveis, era que eu imaginava que todos os movimentos pró-direitos humanos seriam criminalizados e que as pessoas, na opinião pública, se afastariam dessas pautas de direitos humanos. Ocorreu justamente o contrário. Esses movimentos mais progressistas estavam adormecidos em berços esplêndidos. Depois do impeachment, parece que houve um despertar da população. Eu achei muito interessante, eu jamais esperava. Mas houve um despertar da população, não sei quem fez essa pergunta, são dos equívocos do interino. Qual que foi a primeira medida do interino? Acabar com o Ministério da Cultura. Não colocar mulheres, colocar apenas homens, colocar apenas brancos. Receber, e isso eu quero dizer, Alexandre Frota, um estuprador assumido, para apresentar projeto no Ministério da Educação. Então, todos os erros do interino foram graves, foram contrários à modernização das políticas públicas, foram contrários ao movimento de avanço de direitos, foram os erros dele que produziram uma reação nas ruas. Não foi uma esquerda antiga, tradicional, etc., que mobilizou as mulheres nas campanhas que foram feitas aí, em função de um estupro de uma jovem por 33 homens. Isso é uma barbaridade, isso aconteceu nem na Índia. Não foi a esquerda mais tradicional que mobilizou os artistas, etc. Ou seja, todos esses movimentos, por expansão de direitos
e por permanências de políticas públicas com as quais nós estávamos acostumados, como se elas fossem naturalizadas, eles acordaram pelos inúmeros equívocos do presidente interino, citado ontem como uma das pessoas que conseguiu recursos, como diz a Rede Globo, não é mais propina, são recursos ilícitos na Operação Lava Jato. Mas hoje, pela manhã, por exemplo, a Ana Maria Braga está falando de como é bom o clima de frio no Brasil. Ou seja, nós temos de frio, nós temos uma representação no Congresso que deu de costas para a cidadania no Brasil. Eu acho que os deputados não estão preocupados com a opinião pública no Brasil. Eu acho que os movimentos vão continuar a existir, independente da credibilidade ou não do PT, da credibilidade ou não da esquerda, porque os equívocos do interino estão produzindo uma forte reação na sociedade. Essa forte reação vai chegar aos deputados? Não. Os deputados não estão preocupados, neste momento, com a opinião pública. No ano que vem, talvez, porque eles vão ter que se reeleger em 2018. Ao contrário, como diz o Romero Jucá, eu gostaria de citar o ministro Romero Jucá do MDB, o afastamento da presidente foi feito justamente, segundo palavras dele, para estancar a Operação Lava Jato, ou seja, para proteger os corruptos. Estancar a sangria da Lava Jato e promover os corruptos a cargos de privilégio e de autoridade. E não sou eu que estou dizendo. Pelo contrário, são as próprias delações, sou contrárias a elas. Eu acho que não é assim que se faz justiça, não se é delatando, você pode cair numa política de perseguição policial, as pessoas têm direito a passar pelos ritos e pelos processos, só que eu não acredito que a justiça brasileira esteja seguindo rituais com nenhum dos partidos, nem mesmo com o próprio PSDB. Pelo contrário, eu acho que é por isso que é uma crise institucional. É quando as instituições fragilizam tanto que nós temos um justiceiro representado aí por um juiz de primeira instância, que é o juiz Moro. Justiceiro no sentido negativo. De vamos fazer justiça sem os rituais e sem os procedimentos. Nós temos tempo para mais uma? Uma última pergunta, então, do colega Elinei Souza. Em sua opinião, o que está por vir no futuro próximo? Nós estamos em julho, antes a gente vai ter o Natal, né? E ondas de frio e de calor. Enfim, eu não tenho muita resposta. Eu tinha dois caminhos. O primeiro caminho, antes do impeachment, eu tinha uma percepção muito negativa do que viria da sociedade brasileira. Eu achava que a sociedade brasileira ia se recolher, tá certo, ia ficar um pouco atemorizada e extremamente desconfiada. Eu tentei apresentar no primeiro slide uma discussão que eu tento fazer, que são o surgimento de outsiders. O que são os outsiders? São as pessoas fora da política que podem se colocar como salvação. O interino tentou fazer isso. Não sei se vocês... Eu acompanho política diariamente. A primeira capa da Isto É, após o golpe, foi: ele pacificará o Brasil. Não, ele não só não salvou o Brasil, como ele também não conseguiu pacificar o Brasil. Então, nós temos aí um governo que não pacifica, que não salva, com uma base muito instável. As pessoas imaginam que só o fato de eles serem corruptos os daria estabilidade. Ao contrário, justamente porque são fisiológicos, justamente porque fazem parte do baixíssimo clero controlado por Eduardo Cunha, que continua mandando, apesar de ser afastado, que pode gerar instabilidade. Por que pode gerar instabilidade? Porque são vários interesses locais, fisiológicos, que estão em jogo ali. Então, não existe no Congresso uma base coesa ideologicamente. Sequer existe ideologia. Óbvio que parte dos grupos que estão ali são ideologicamente ultra-neoliberais, mas uma outra parte só golpeou por medo e para se proteger. Então, nós temos uma base do interino que é muito instável, tanto aqueles controlados pelo Cunha, quanto aqueles controlados pelo José Serra, que é o único ideológico ali dentro e que tem uma produção de uma política pública que é, assim, efetivamente privatizante, etc., como está claro. Então, eu acredito que a gente vai continuar com a estabilidade, com uma justiça que não consegue fazer justiça e com a Lava Jato descontrolada por aí. Então, se esperava que apenas o PT perdesse
E todos os partidos tendem a perder. Quando todos os partidos tendem, o que surgem? Outsiders, pessoas que se colocam como salvadoras do país, tanto nas eleições municipais quanto nas eleições presidenciais. Se eleições presidenciais a gente tiver em 2008, 2018, se não houver antecipação das eleições, podem surgir aí um salvador da nação, um justiceiro, pessoas que se colocam como a nova política, pessoas que, na verdade, se colocam contra os partidos políticos, e isso se chama neopopulismo, que é uma tendência da América Latina e do mundo, porque o Trump também é um neopopulista de direita. A gente pode ter um neopopulista de direita no Brasil, ou de esquerda no Brasil também. Obrigado. Só uma correção, a pergunta foi da nossa colega Elinei, né? Desculpa pelo equívoco. Tá? Bom, encerrando os trabalhos, ficaram 4 perguntas aqui sem resposta. Vou pedir à professora que responda por e-mail, se puder, passando aqui para a senhora. Tá, posso dar tchau, queridos? Claro. Então, muito obrigada pelo convite. Eu espero que eu tenha me feito entender todos os trabalhos, todo o material que eu apresentei aqui não são materiais opinativos, são produto de pesquisas que a gente realiza no UFMG, no Grupo Opinião Pública. Eu gostaria de convidá-los e eu teria muito mais para falar. É pena que o tempo não deu e eu espero ter respondido as perguntas, mesmo que algumas delas, eventualmente, não os satisfaça enquanto uma resposta. Obrigadíssimo ao sindicato pelo convite. Voltarei outras vezes, com mais tempo, para poder... E com o livro, A Lógica das Eleições Municipais. Eu vou deixar com vocês, tá? Eu quero agradecer, em nome de toda a diretoria colegiada, dos servidores, a brilhante e valiosa contribuição da professora Mara Teles.